Olá, meu nome é Wendel Liabe, sou professor de violino e teoria musical na Fundas, Fundação Cultural Deodato de Santana, localizada na cidade de São Sebastião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Antes de estarmos começando o assunto novo, vamos relembrar um pouco o que vimos na aula passada. Na aula passada e na aula retrasada, aprendemos a colocar a mão da forma correta no braço. E não apenas isso, também aprendemos uma técnica que utilizamos ao tocar o violino. Relembrando o exercício, nós colocaremos o dedo indicador com a primeira falange posicionada na pestana, no braço do instrumento, dessa forma. E o dedão, de forma relaxada, com a posição da mão no formato relaxado, perceba que os dedos não ficam em paralelos, o dedão não fica alinhado com os outros dedos da mão. Ele fica um pouco à frente. Quando colocamos o indicador na posição da pestana, o dedão ele já fica naturalmente na posição correta que ele deve ficar, que é a posição que assim que abaixamos o indicador, perceba que o indicador ele não vai cair grudado com a pestana atrás. Não, ele cai à frente, fica um arco. Uma posição de arco entre o indicador e a pestana. Veja que fica um vão, porque ele está na posição correta. E essa posição, se você ver, olha, ela é alinhada com o dedão. Então o dedão será um dos nossos pontos de referência quando estivermos tocando o instrumento. Porque lembrando, o violino é um instrumento que não é temperado. Os instrumentos temperados são os instrumentos que possuem marcação. O violino não é um deles. Após ter colocado a mão na posição correta, atentem-se muito à postura. Lembrando, antes de colocar o violino na posição correta, alinhem a postura. Lembrem-se, vocês não podem estar para o lado, não podem estar com o corpo encurvado para frente. Então mantenham os ombros retos, postura ereta também. Aí sim, você pode colocar o violino na posição. Lembrando, o violino ele vai ficar perpendicular ao nosso corpo. Então, o que seria perpendicular? Vocês vão ficar na posição ereta e o violino ele estará levemente inclinado entre a direção do ombro esquerdo e a nossa frente. Ele não vai ficar exatamente apontado para a esquerda, porém ele não vai ficar todo virado para a frente, dessa forma. Ele vai ficar levemente entre o nosso ombro esquerdo e o nosso peito. Não podemos deixar o violino ir caindo para a lateral, para a frente. Devemos mantê-lo sempre nessa postura. Perceba que quando eu coloco ele não está necessariamente virado na posição do meu ombro, que seria aqui. Ele está levemente entre o ombro e o meu peito. E é assim que devemos deixar o violino. Ao colocar a mão no braço do violino, devemos se atentar ao quê? A posição do pulso. Eu não posso estar com o meu pulso dobrado para frente e nem para trás. A mão deve estar numa posição relaxada. Quando andamos na rua, não andamos com a mão assim ou com a mão dessa forma. Não, a nossa mão fica relaxada. É dessa forma que ela deve ficar no braço do violino. Após ter colocado a mão no braço do violino, verifique-se de novo se você não saiu da postura, se você está mantendo a postura. Percebeu que está mantendo a postura? Ótimo, perfeito. Aí você pode começar a fazer o exercício. Lembrando, você deve fazer tanto o que não utilizamos a mão direita, assim como fazer junto o que utilizamos a mão direita. Que é qual? Você irá abaixar o dedo indicador, mantenha sempre o dedo indicador na direção do dedão. Por enquanto, não vamos colocar as marcações. O violino ele é um instrumento não temperado. Como já vimos, ele não possui marcações. Mas para facilitar o aprendizado, nós fazemos algumas marcações com fitas ou outros materiais que podemos estar utilizando para orientar nesse começo de aprendizado. Lógico, é algo que com o tempo vamos estar retirando, mas para o começo estaremos usando. Mas como o dedão é o nosso primeiro ponto de referência, ele é uma forma de nos localizarmos antes de colocar as fitas, e assim fica mais fácil de estar realizando o exercício.
mesmo sem estar colocando a marcação, porque o dedão já será a nossa primeira marcação. Então vocês utilizarão o dedo indicador, primeiro na corda Sol, depois coloque-o na corda Ré, depois corda Lá e a corda Mi. Vocês vão fazer 4 vezes, vão dar 4 batidinhas com o dedo em cada corda. Então será 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceba que eu sempre caio na direção do dedão. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Perceba que os meus dedos, que eu não estou utilizando, estão relaxados, olha. Embora eles mexam junto com o indicador, mas é por conta dos nossos tendões e terminações nervosas que são ligados. Os dedos são muito próximos, então, quando mexemos um dedo, o outro também se movimenta junto. Mas você não pode estar fazendo isso. Ou enquanto você vai fazendo o exercício com o indicador, deixar os dedos levantados dessa forma, forçando-os para cima. Não pode, tá bom? Então, lembrando, relaxe sempre todos os dedos da mão e, com um indicador, vocês vão estar fazendo esse movimento. Não tem problema se os outros dedos forem juntos. Eles só não podem estar tensionados ou duros. Não pode ser um movimento forçado, não você fazendo o movimento. É automático. Por conta de você estar movendo o indicador, os outros dedos acabam indo juntos. Tá? Lembrando sempre do pulso. Não force o pulso tanto para frente quanto para trás. Não faça isso. Porque parece, o violino ele é muito leve. Porém, esses exercícios, por mais simples que sejam, são exercícios que se você faz da forma incorreta, com pouco tempo realizando esses exercícios, a gente acaba sentindo muitas dores, se forem realizados da forma incorreta. Então, se você começa a tensionar todos os outros dedos, você está fazendo um esforço desnecessário, que você não precisaria estar fazendo. Tá bom? Então, após ter feito essa sequência, 4 vezes em cada corda, você repetirá esse processo mais 4 vezes. Então, fazendo essa sequência, repita sempre. Tá? Por que nós passamos esses exercícios para serem repetidos? Porque com o instrumento nós trabalhamos com a memória muscular. Funciona assim. No nosso cérebro, nós temos tanto a memória de longo prazo quanto a de curto prazo. Porém, o nosso corpo, ele também tem as memórias, que são as memórias musculares e também a memória sinestésica. A memória muscular, ela é uma memória que de tanto você repetir certa ação, você começa a memorizá-la. Então você não precisa mais fazer tanto esforço para realizá-la novamente. Porém, se você não exercita essa ação, você não consegue realizá-la. Então, da mesma forma que quanto mais você pratica, fica mais fácil de se fazer. Porém, se você não praticar, mesmo sabendo fazer aquela ação, você não consegue realizá-la. Um exemplo é assim: você pode saber tocar o instrumento, porém não necessariamente você consiga tocá-lo. Igual, quando você vai numa academia, nós sabemos muito bem que determinados exercícios você precisa apenas levantar um peso. Porém, se você não estiver praticando levantar esse peso há um certo tempo, mesmo você sabendo a forma de levantar o peso, você não irá conseguir levantá-lo porque você não aguenta o peso. Porque você exige prática para fazer isso. Então, a mesma coisa com o instrumento. Por isso que devemos realizar todos os exercícios, fazer eles várias e várias vezes, para que nós acostumemos com o tempo. Principalmente o violino, pois muitas dessas ações que estamos fazendo, não sei se estão percebendo, mas o nosso corpo não está acostumado. A nossa mão, ela não é feita para trabalhar de forma independente com os dedos. Quando vamos pegar um objeto, nós pegamos com a mão toda. Usamos todos os dedos ao mesmo tempo, fazendo esse movimento, fechando a mão. Porém, com o violino, nós trabalhamos de forma independente. Terão momentos que utilizaremos mais determinados dedos, ou momentos que estaremos usando posições que outros dedos não estarão trabalhando, ou que apenas um dedo estará sendo utilizado, ou que os dedos estarão indo em sentidos opostos. Por isso, precisamos estar sempre exercitando muito bem essas práticas. E o outro exercício que nós vimos, que também é um exercício muito importante, se chama pizzicato.
Pizzicato seria a mesma coisa que eu estivesse beliscando a corda. Porém, nós vamos estar puxando ela com o dedo. Mas não é de uma forma bruta, uma forma forçada, tá? Você vai então fazer o mesmo exercício, colocando o dedo na direção do dedão, porém você não vai mais ficar retirando ele. Então, diferente do anterior, que a gente apertava 4 vezes, nós apertaremos e iremos deixar o dedo. Você utilizará o dedo indicador em movimento de pinça. Você fará esse movimento com o dedo. Você não coloque o dedo embaixo da corda e puxe ela para cima. Você pode acabar estourando a corda. Você vai apenas encostar o dedo nela, dessa forma, e puxar o dedo em direção para frente, dessa forma. E você vai repetir esse processo em todas as cordas. Então, eu irei colocar o meu dedo indicador e irei fazer o pizzicato. Cuidado para não pegar em mais de uma corda. Veja a diferença quando eu toco apenas uma corda, quando eu toco mais de uma. Ou posso até tocar todas ao mesmo tempo. Tome muito cuidado com isso, toque apenas uma de cada vez. Então você, assim como fizemos no anterior, apertamos 4 vezes a corda. Porém aqui utilizaremos o pizzicato para fazer o som 4 vezes. Então, 1, 2, 3, 4. Comecei na corda sol, agora eu vou para a corda ré. 1, 2, 3, 4. Na corda lá, 1, 2, 3, 4. Na corda mi, 1, 2, 3, 4. Lembrando, parecem exercícios simples, mas temos que ter muita atenção. Pois igual, se você não tiver uma atenção ao realizar esse exercício, e você estiver tocando 2 cordas ao mesmo tempo, ele já não vai estar fazendo efeito, porque o objetivo é nós tomarmos o distanciamento entre as cordas. Então você conseguir ir separando e fazendo em intervalos, porque nem sempre vamos estar tocando o violino uma corda de cada vez. Por exemplo, se eu fosse fazer uma peça aqui usando só o pizzicato, ó. Aqui eu estou usando as notas e as cordas de forma intercalada. O pizzicato, na verdade, quando tocarmos ele, não estaremos tocando ele sem o arco. Mas fazendo o exercício dessa forma, vamos estar já pegando essa agilidade, pois fica muito mais fácil de ser feito sem o arco. Então, a forma correta de se fazer o pizzicato é utilizando o arco. Mas enquanto não trabalhamos ainda com essa agilidade, porque também varia muito o peso do arco. Então acaba sendo mais difícil. Por isso, devemos estar realizando esse exercício primeiro sem o arco. Mais para frente, iremos trabalhar com o arco e ver qual é a posição correta, pois é um pouco diferente quando fazemos o pizzicato com o arco do que sem o arco. Mas no caso das apresentações, das peças e das músicas que serão tocadas, nós sempre fazemos o pizzicato com o arco na mão, porque ficaria muito trabalhoso tirar o arco, fazer o pizzicato, depois pegar o arco novamente, sem contar que nem daria tempo para fazer isso. Então, esse foi o nosso exercício da aula de hoje. E na aula que vem, aprenderemos algo muito importante, principalmente agora que estamos avançando cada vez mais com o nosso instrumento. E existe uma característica muito interessante do nosso instrumento que precisamos aprender. Ela veremos na próxima aula. Ficou curioso? Terá que ver a próxima aula para saber. Até a próxima aula, então.